paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, vamos para o cuidado de Deus, para a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, diante de cada circunstância. Vamos viver a bondade do Senhor, vamos viver a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Conte com a bondade do Senhor, conte com a misericórdia do Senhor diante de cada questão, diante de cada situação. Viva a manifestação de Deus em nome de Jesus. Viva o poder de Deus em nome de Jesus. Irmãos, consagra aí o seu dia e vamos para a palavra de Deus. Olha, texto base de hoje, em nome de Jesus, texto base para que a gente possa localizar Efésios, capítulo 2, Efésios 3, 19 e 20. O que eu quero falar está mais localizado no versículo 20. Espero que Deus, em nome de Jesus, e trate de você, de mim, e traga direção para a nossa vida diante de cada questão, em nome de Jesus. Diante de cada situação, nós vamos viver o cuidado de Deus. Ó, presta atenção aqui. Em nome de Jesus. E assim, entender o amor de Cristo que excede, já começa por aí. E assim, entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento. O amor de Cristo que excede todo conhecimento. Então, o amor de Cristo vai exceder o meu conhecimento. Ah, mas eu conheço isso. Não, o amor de Cristo vai exceder todo conhecimento. Entra nesse cuidado, entra nessa manifestação, em nome de Jesus, e viva a manifestação de Deus. Presta bem atenção em nome de Jesus. Lá vai o versículo 20, para que seja, vamos continuar no 19 ainda, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Presta atenção. Em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Entra no amor de Cristo que excede todo conhecimento. Alguém pode conhecer muito, mas não vai entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Em nome de Jesus, mas pode fazer, não vai entender para que sejais preenchido de toda a plenitude de Deus. E sabe o que é isso? Preenchido da plenitude de Deus, viver a manifestação de Deus de uma maneira sobrenatural, ser preenchido de toda plenitude. O que é isso? Você está pleno, cheio, completo da presença de Deus, da manifestação de Deus. Olha só, aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, ou segundo o poder que nós opera. O que eu quero trazer para mim e para você em nome de Jesus? Irmão, em nome de Jesus, segundo, olha só, aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. De acordo com o seu poder que age em nós. Então, presta atenção. Eu preciso, e assim, entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Eu preciso entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento e ser cheio da plenitude de Deus. Porque aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Permita que o poder de Deus haja na sua vida de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, o que eu preciso entender diante dessas questões, dessas situações? Irmão, em nome de Jesus, o poder de Deus vai agir na nossa vida de maneira extraordinária. O poder de Deus vai alcançar a nossa vida de maneira extraordinária, mas eu preciso deixar que esse poder haja sobre a minha vida, sobre a sua vida, e assim viver
Aí ele fala assim, ó, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais. Quer dizer o quê? Que o que eu estou pedindo, o que eu estou buscando, o que eu estou clamando, ele pode fazer muito mais. Ele pode ir mais além do que eu estou imaginando. Ó, segundo, aí ele fala, de acordo ou segundo o poder que em nós opera. De acordo, aqui nessa versão, está falando assim, ó, de acordo, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. O que é isso? De acordo com o poder que age em nós. Se eu entender que quanto mais eu entro na plenitude de Deus, quanto mais eu tento conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, muito mais eu vou estar cheio da plenitude de Deus. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais nós nos envolvemos com o nosso Senhor, muito mais vai acontecer na nossa vida, porque o poder dele vai agir de maneira extraordinária. Deixa o poder dele agir sobre cada área, cada situação. E como é que eu faço isso? Deixa o poder agir, que quando nós pedirmos, nós clamarmos, ele vai fazer muito mais. Ele vai fazer, não, ele já faz muito mais. Entra na manifestação de Deus, na graça de Deus. Olha só, presta atenção. Olha o que Jesus falou. Mas tu, Mateus 6, eu vou ficar no Mateus agora e vou até o 33, tá? Vamos ler salteado aqui alguns versículos. Olha só, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto eu dedico o meu tempo para estar em particular com Deus, eu vou viver uma manifestação pública lá fora. Sabe o que é isso? Eu vou envolvendo com Deus, eu vou envolvendo com Jesus, e vou vendo a manifestação dele, vou vendo as coisas acontecer, vou vendo a manifestação de Deus sobre a nossa vida, e vamos envolvendo com Deus, vamos envolvendo. Irmão, quando chega, você pensa e Deus vai lá e realiza. Você pensa e acontece. Claro, irmão, que Deus vai nos levar para maiores níveis, segundo o poder que em nós age, de acordo com. Olha, ele vai fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que em nós, de acordo com o poder que age em nós, que em nós opera. Deixa encher. O que ele está falando? Querido, dedica o seu tempo aí, ó. Entenda que se você parar um pouquinho no particular, no quarto, no reservado, dedicar ali, não pegar em celular, deixar tudo quietinho, nós vamos viver algo sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Vai acontecer. O que ele fala aqui? Aquele que para que sejais preenchido o amor, e assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchido de toda a plenitude de Deus. Conhecer, e assim conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Nós vamos conhecer o amor de Cristo que excede, que ultrapassa o conhecimento, que ultrapassa todo o conhecimento, e aquele que é poderoso para fazer. Irmão, deixa o poder dele agir, entra aí, reserva o seu tempo, que as coisas vão ser diferentes, em nome de Jesus. Dedica aí. Irmão, você vai ficar 10 minutos, você vai ficar 1 hora, eu não sei. Você vai ficar 1 minuto, eu não sei, mas dedica, que as coisas vão ser transformadas. Em nome de Jesus, nós precisamos, nós dependemos disso. Não há, quando a gente chega lá fora, o mundo, as situações são totalmente diferentes. Há desafios, há lutas, há tribulações, e há um Deus que está no céu, que comanda tudo, e eu preciso estar conectado para que o poder dele haja cada vez mais na minha vida e na sua vida. E isso aí é diariamente. Eu busquei ontem, eu tenho que buscar hoje, eu busco hoje, eu vou ter que buscar amanhã, vou ter que.
Parece até desafiador, né? Não, mas quando nós começamos a envolver, o poder vai agir muito mais na minha e na tua vida. Em nome de Jesus, você está vendo gente viver coisa diferente? Faz coisa diferente, vamos fazer coisa diferente, que nós vamos viver. O poder dele não está limitado a um, a outro, aquele, aquela. Não, não está. Segundo o poder que em nós opera, que nós age. Quanto mais nós passarmos, em nome de Jesus, no particular, irmão, você tem uma vida. Não estou falando religiosidade, não. Ficar trancado, aí não trabalha, não paga conta, trata as pessoas. Não, não é isso, não. É manter a comunhão, o compromisso. Você quer ver uma coisa? O que ele está falando? Entra no quarto, que você vai ser recompensado publicamente. Ele está falando assim: ó, se você tiver mais comunhão comigo, em nome de, se você tiver mais tempo comigo, no secreto, na comunhão, onde nós estivermos conversando com pessoas e tudo, muito mais o poder vai agir. Segundo, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder em que nós opera, segundo, de acordo com o poder que age em nós. Deixe esse poder agir. Mas como é que eu aprendo isso? Entra no quarto, no particular, começa a falar aquilo que ó, nós estamos num rumo, então vai acontecer. Olha só, aí ele fala assim, ó: por isso vos digo, lá no versículo 25 agora do Mateus, por isso vos digo, não andei ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende muito mais, não tende vós muito mais valor do que elas? O que ele está falando para mim, para você? E qual de vós que poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo à sua estatura ou um tempo no curso da vida? Por isso, pois, assim se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas o gentio procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, meu irmão. Em nome de Jesus, o que ele fala assim, ó? Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai a celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor? Esse versículo tem que ser real na minha vida. Tem que ser real na sua vida, por quê? Porque se eu entender isso, eu não vou preocupar. Aí a minha dedicação vai ser em fazer o que Jesus mandou. Mas, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, você acha que você está em qual reino aqui nessa terra? O de Deus que não é, porque ele mandou nós orarmos o Pai Nosso, e aí lá no Pai Nosso fala assim: assim na terra, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como já é no céu. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Você acha que nós estamos em que reino? Acorde, irmão, em nome de Jesus. Por isso que ele está mandando buscar o reino de Deus. Mas, ó, buscar em primeiro lugar, mas cair primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está falando? Ele está falando, meu filho, deixa eu te falar. Se você entender que o meu poder está agindo na tua vida, se você entender que o meu poder vai agir na tua vida, você vai entrar no particular. E se porventura acontecer alguma coisa, você sabe que eu já estou cuidando e que eu já tenho caminho e já tenho solução para isso aí. Que eu tenho controle de todas as coisas. Irmão, você já viu uma criança de 3, 4 anos? Ela fica preocupada se ela vai comer ou se ela vai beber? Presta bem atenção. Ela fica? Ela não fica. Ela vai lá e quer o mamazinho dela, quer a comidinha dela, em nome de Jesus. E se muitas vezes o pai ou a mãe passa por desafios financeiros, passa por condições financeiras, e essa pessoa tem uma aliança com Deus, você acha que Deus não vai suprir? Mesmo ela tendo uma condição financeira meia desafiadora?
mesmo passando por alguns desafios, preste bem atenção. Tem um Pai no céu que está querendo agir muito mais na minha e na sua vida, e eu preciso entrar e buscar o reino e querer e ter a intervenção dele na nossa vida. Assim as coisas vão acontecer de sobrenatural, muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ah, mas por que que não aconteceu isso, tal coisa? Deixa o poder agir. Ele falou para nós, olha, eu estou cuidando do passarinho. O passarinho passa o dia cantando, voando de um lado para o outro, fazendo ninho, fazendo tal coisa, botando os ovinhos, procriando. Ele não está preocupado, eu estou preparando para ele, não está preocupado se vai comer. Você acha que eu não vou cuidar de você, querido? Em nome de Jesus, entenda. Ó, deixa o poder agir cada vez mais na sua vida. Deixa o poder, a unção. E eu preciso deixar o poder agir cada vez mais. Por que a gente fica preocupado, agoniado com isso, com aquilo? Deixa o poder agir. Busca o reino, a intervenção dele, que as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus, que Deus abençoe e o Espírito Santo continue ministrando no teu coração. Em nome de Jesus. Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu clamo a Ti da Tua graça, da Tua misericórdia, clamo a Ti da Tua unção, do Teu poder, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti, Deus, da Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus, Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra seja real na nossa vida, Pai, que nós possamos, Deus, nos dedicar em viver aquilo que o Senhor tem, que nós possamos, Deus, permitir que o Seu poder haja cada vez mais na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que é o Teu poder que faz a diferença, e eu peço, Deus, alcança a vida dessa minha irmã nessa hora, Pai, coloca a Tua mão, ela está clamando, e eu peço a Ti, Senhor, estende as Tuas mãos nesta hora, cura, Pai, faz milagre, e abençoa com o Teu poder, a Tua graça, a vida do meu irmão, Senhor, põe a Tua mão na vida dele, vem manifestando da Tua unção, Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus, Pai, estende as Tuas mãos, Pai, nos livra da cilada do diabo, de toda obra do inferno, de toda situação contrária, de toda força do inimigo, em nome de Jesus, abençoa com o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus, opera de maneira poderosa, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus.